1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 em diante. Diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chamou é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Note que Paulo repetiu várias vezes nesse pequeno texto o termo irmãos. Nas cartas de Paulo, nós encontramos esse termo cerca de 60 vezes. Só aqui nas cartas de 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, Paulo usa esta palavra 27 vezes. Na verdade, a ideia da igreja como família é uma das ideias preferidas de Paulo para falar da igreja. Não é à toa que ele chama os irmãos de irmãos. Não é à toa que nós chamamos uns aos outros de irmãos. E você deve se lembrar que ainda há pouco, nesse contexto, aquilo que nós chamamos aqui de contexto imediato, Paulo está falando da volta de Jesus Cristo e das consequências que essa volta trará. Duas consequências bem distintas. Quando o Senhor voltar, será o dia da ira do nosso Deus, para todos os incrédulos, para todos os desobedientes, para todos os que vivem longe de Jesus Cristo. Mas será o dia de gozo, de consolação e de alegria eterna para todos os que amam e aguardam a vinda de Jesus. Aqui você já pode se posicionar. Qual é o seu lado? Você está do lado daqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus, preparando-se para esse encontro, ou você está do lado daqueles que dormem de dia, como se dormisse à noite, daqueles que se embriagam, como diz aqui o texto, daqueles que estão vivendo nas trevas e não na luz? Então você se posiciona, e a partir daí, é lógico que Paulo está escrevendo à igreja, ele está advertindo a igreja, e nessa carta nós percebemos Paulo cuidando da igreja como o pai cuida dos seus filhos. Paulo chega a dizer que amou esses irmãos com amor de mãe, com afeição de mãe, e que tratou deles como um pai cuida dos seus próprios filhos. Nós já vimos que a igreja de Tessalonicenses, ou de Tessalônica, era uma igreja que rapidamente ganhou projeção em toda a Macedônia e em toda a Caia. Em toda a região onde ela estava instalada, essa igreja se tornou uma igreja modelo, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 1 dessa epístola. Ele diz, dentre outras coisas, que era notório que
aquilo que o Evangelho produziu na vida deles é uma fé tão grande que fazia esses irmãos trabalharem arduamente. O Evangelho produziu um amor tão grande no coração desses irmãos que fazia com que eles se esforçassem no serviço do Senhor. O Evangelho produziu tanta alegria e esperança no coração desses irmãos que fez com que eles perseverassem, mesmo diante de uma tremenda perseguição tão grande que o apóstolo Paulo se viu obrigado a fugir de Tessalônica depois de 3 semanas que ele tinha passado ali pregando a palavra. E a perseguição era tão grande que no capítulo 2 Paulo chega a dizer que ele intentou visitar esses irmãos e Satanás impediu Paulo de visitar essa igreja não uma, mas 2 vezes. E não conseguindo ir ter com os irmãos, Paulo envia Timóteo para fortalecer a fé, dar ânimo aos irmãos e para receber notícias. Quando Timóteo volta desse encontro, provavelmente Paulo estava em Corinto escrevendo essa carta, no momento em que Timóteo volta do encontro com os Tessalonicenses, porque antes eles estiveram juntos em Atenas, e Paulo manda Timóteo voltar a Tessalônica, e ele segue a viagem dele para Corinto, e agora Timóteo traz boas notícias no capítulo 3, dizendo que os irmãos estão fortalecidos na fé, estão pregando o Evangelho, a fé deles é conhecida de toda a região, os irmãos amam uns aos outros, os irmãos têm saudade de Paulo, os irmãos falam com a afeição do apóstolo e de toda a sua equipe missionária. Então Paulo fica muito alegre, e Paulo ora por esses irmãos, e aí no capítulo 4 ele diz assim: olha, eu sei que vocês estão caminhando bem, mas eu quero lembrar a vocês, cresçam ainda mais na santidade, cresçam ainda mais no amor, cresçam ainda mais no bom testemunho para com os de fora. E aí, a partir do versículo de número 13 do capítulo 4, o assunto que toma conta da carta e que também permeia toda a carta é a volta de Jesus Cristo. Paulo dá orientações dizendo que os que morreram em Cristo não terão nenhuma desvantagem na volta de Cristo, eles participarão do reino de Cristo. Quando o Senhor voltar, eles ressuscitarão e não terão nenhum tipo de desvantagem, porque o pensamento para aqueles irmãos era que os crentes que estivessem vivos quando Jesus voltasse seriam mais bem recebidos, teriam privilégios que os crentes que já morreram ou que já haviam morrido. E Paulo diz: não, será tudo igual para todos. E Paulo explica e fala do arrebatamento, e mostrou para a gente que o arrebatamento vai ser repentino. Ele traça a figura do ladrão de noite, quando ninguém espera ele vem. E Paulo fala das consequências da ira do Senhor sobre os desobedientes, e diz para nós: como que vocês querem ser encontrados por Jesus Cristo quando Ele voltar? E esse pensamento, esse ensinamento foi muito bem dado por Jesus Cristo nos Evangelhos. Jesus disse: olha, bem-aventurado o servo que quando o Senhor voltar, encontre ele trabalhando. O Senhor usou diversas parábolas para falar da sua vinda e de como que o servo deve proceder até a vinda do Senhor, para que na vinda do Senhor ele não seja pego de surpresa. E sempre que o Senhor trata desse assunto, da sua volta ou da sua vinda, da sua segunda vinda, Ele trata para a gente numa doutrina prática. E a prática da escatologia, ou a prática da doutrina da volta de Jesus Cristo é: trabalhe. Trabalhe. Eu e o pastor Daniel estivemos esse mês agora, de agosto, em São Paulo, num curso para liderança pastoral, e foi muito interessante, porque os pastores falaram lá de um pastor já bem velhinho, que trabalhou muito, me parece que é um dos fundadores do Seminário Bíblico Palavra da Vida aqui no Brasil. Esse seminário nós temos em mais de 50 países do mundo inteiro. Aqui no Brasil me parece que são 3 ou 4 lugares, no sul são 3, um no sul, um no sudeste, que é São Paulo, e outro no norte. E perguntaram para ele, algumas vezes perguntavam para ele, já velho e uma obra tão grande realizada, escuta, pastor, qual é o segredo do sucesso ministerial? E esse irmão costumava dizer nas suas palestras o seguinte: ele chamava quem perguntava assim: segredo, vem cá que eu vou te contar.
O segredo? Qual é o segredo do sucesso ministerial? Aí ele ia assim no ouvido do irmão e falava assim: trabalha! Se nós trabalharmos, irmãos, com esperança no Senhor, nós colheremos os frutos. Amém, queridos? Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida, mas em lugar nenhum das Escrituras você vai ver Deus mandando você sentar e cruzar os braços. É trabalho, é esforço, é bom ânimo, é perseverança, é lutar, é enfrentar o leão, é enfrentar o gigante, é partir para a briga, sabendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, queridos? E nós não podemos ser a igreja dormente, nós não podemos ser a virgem louca, nécia, que dorme sem azeite na lamparina. Nós precisamos ser igreja prudente, igreja que trabalha, igreja que se esforça, igreja que luta, igreja que persevera. Então, depois de Paulo tratar da volta do Senhor, note a transição do assunto no versículo de número 12. Embora eu tenha lido o texto todo, a minha intenção é falar sobre 2 pontos aqui nesse texto, e numa outra oportunidade terminar a exposição desse parágrafo, porque esse é o parágrafo final. Se você usa um exemplar da Bíblia NVI, é provável que você tenha como título aí em negrito as seguintes palavras: instruções finais. Paulo está concluindo essa carta, ele vai dar as últimas instruções. Esta é a seção prática dessa carta, o que fazer com esses ensinamentos. O que fazer, já que Jesus está voltando para buscar a igreja, para julgar o mundo? O que fazer? Note a transição que Paulo faz no texto, quando ele diz: agora lhes pedimos. Pedimos a quem? Irmãos. Paulo é apóstolo, dotado de autoridade dada por Jesus Cristo, e ele nos ensina aqui um princípio sobre liderança. O bom líder não é aquele que grita as suas ordens, mas é aquele que pede com amor e com consideração. Paulo poderia muito bem colocar no imperativo aqui, mas ele faz um pedido. Ele pede com amor aos seus irmãos, e pedimos os irmãos. E o que Paulo vai tratar nesta primeira parte aqui? Eu disse que ele vai falar sobre relacionamentos, e ele vai falar sobre 5 tipos de relacionamentos. Na primeira parte, versículo 12, 13, Paulo vai falar como deve ser o relacionamento. Escute bem, porque isso é bom para você. Como que a igreja, como que os crentes, como que vocês devem se relacionar com os pastores, com os líderes. Ele vai instruir a respeito disso. Depois, nos versículos 14 e 15, ele vai dar instruções como que a igreja deve se relacionar entre si. Como deve ser o relacionamento entre os irmãos na igreja. Na sequência, versículo 16 e 18, Paulo vai nos ensinar como deve ser o relacionamento conosco mesmo. Aquilo que o irmão Edinho falou aqui no começo do culto. Porque está abatida a minha alma. Aquele papo que você bate com você mesmo. E apesar da ideia parecer um pouco surreal, bem verdade é que nós temos relacionamentos da alma, do nosso ser, conflitos internos, que a palavra de Deus vai nos orientar como deve ser o nosso relacionamento com os nossos medos, com os nossos anseios, com as nossas necessidades mais profundas. Em quarto lugar, Paulo vai ensinar como deve ser o relacionamento da igreja com Deus, versículos de número 19 a 22, e no restante do texto, Paulo vai ensinar como que a liderança, os pastores, devem se relacionar com a igreja. Interessante que ele começa falando do relacionamento igreja-pastor e termina falando do relacionamento pastor e igreja. E por que isso é interessante? Porque isto é uma prova cabal de que a palavra de Deus é de fato como uma espada de dois legumes, dois gumes, né? Ela corta dos 2 lados. Amém, queridos? Quando eu venho aqui pregar para os irmãos, não pensem os irmãos que eu estou em posição de vantagem. Não estou em posição de vantagem nenhuma. Aliás, a palavra vai dizer que eu estou em posição de maior responsabilidade do que os irmãos.
Então o que eu prego para os irmãos, estou pregando para a minha própria vida e dependo da graça, dependo do Espírito Santo para colocar em prática, como vocês dependem também. Então vejamos, irmãos, a primeira instrução de Paulo, e o meu desejo é falar apenas sobre as duas primeiras: o relacionamento da igreja com os seus pastores e o relacionamento da igreja com os irmãos da igreja. Agora lhes pedimos, é Paulo que está pedindo, e ele inclui aqui nesse pedido os seus amigos, os seus cooperadores da obra, Silvano ou Silas e Timóteo. Então essa equipe missionária que pregou a palavra para eles agora estão vivendo debaixo da graça, os privilégios do Evangelho, eles se converteram ao Senhor de uma maneira tão clara, tão bonita, tão grandiosa, que o capítulo 1 diz que eles abandonaram os seus ídolos para servir a Deus. E quando Paulo, Silvano e Timóteo estiveram em Tessalônica, eles estiveram ali com as marcas das chibatadas que receberam em Filipos. Vocês devem se lembrar que em Atos 16, Paulo é chicoteado em Filipe. O carcereiro de Filipe lavou os ferimentos de Paulo. E Paulo sai de Filipos e vai direto para Tessalônica. Ele diz: embora tenhamos sofrido muito em Filipos, tivemos coragem de pregar o Evangelho para vocês. Então Paulo pregou a palavra para esses irmãos, e agora, como apóstolo, como pai, como alguém que ama essa igreja, ele tem liberdade de fazer um pedido a esses irmãos. E ele pede 3 coisas aqui para a igreja: se relacionar bem com os pastores. Note que os relacionamentos saudáveis são fundamentais para que a igreja seja saudável. Assim como numa família, onde não há relacionamento saudável entre marido, entre esposa, entre pais e filhos, não há saúde na família. Numa igreja, onde não há relacionamento saudável entre ovelhas e o seu pastor, e entre os pastores e as ovelhas, não tem saúde na igreja. É uma igreja doente, e nós queremos ser uma igreja saudável, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, quais são os pedidos que Paulo faz? Primeiro, Paulo pede a esses irmãos que tenham consideração para com os pastores. Observe que ele diz: para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Paulo não está falando sobre 3 tipos de pessoas distintas. Paulo não está falando sobre trabalhos diferentes. Paulo está falando sobre aqueles que estão liderando a igreja e ao mesmo tempo se esforçam no trabalho, lideram no Senhor e os aconselham. Essas 3 funções aqui são funções claras nas Escrituras do pastor. O pastor não é aquele que é servido pela igreja, mas aquele que está disposto a servir a igreja. Hernando Dias Lopes, comentando, ele disse que líder não é aquele que tem muitos servos a seu serviço, mas é aquele que está a serviço de muita gente. O pastor precisa ser tratado com consideração, e Paulo dá essa razão aqui, porque eles se esforçam no trabalho. Essa palavra trabalho, irmãos, ela é usada tanto para designar o trabalho intelectual, trabalho mental, como também o trabalho de mãos, trabalho que você tem que botar mãos no arado. O trabalho pastoral é tanto um trabalho de esforço mental, quanto um trabalho de esforço manual. Graças a Deus que eu tenho alegria, mesmo antes de pastorear essa igreja, ter ajudado os irmãos, por exemplo, na construção da laje dessa galeria, das vigas desse prédio, porque é um trabalho duro. A ideia é que o trabalho do pastor é um trabalho duro, um trabalho esgotante, um trabalho que vai tirar todas as suas forças, que vai esgotá-lo. E quem já pregou alguma vez, o pastor Daniel e outros pastores que vão certamente ouvir essa mensagem, sabem que o trabalho do pastor é pesado, é árduo. Mas o que torna o trabalho do pastor quase que insuportável não é o serviço que ele executa,
mas a relação enferma, a relação difícil, quando as ovelhas não consideram o pastor, não o tratam com consideração. Então, o primeiro pedido é que as ovelhas considerem o pastor. O segundo pedido, no versículo 13, é que as ovelhas tenham os seus líderes na mais alta estima, e o tom mais alto desse pedido é com amor. É que as ovelhas tratem os seus líderes com estima, mas que essa estima não seja falsa, que essa estima não seja só de aparência, mas que ela seja do coração, sincera, verdadeira, e que tenha o tom mais alto do amor. E Paulo vai dizer, não por causa da pessoa. A consideração, o tratamento amoroso, o tratamento amigável da ovelha para com os seus pastores não é por causa da personalidade. O pastor é muito bonzinho, muito meigo, muito mansinho, então eu vou tratá-lo muito bem. Não, esse pastor ele não é tão bom assim, ele vacila demais, ele é fraco em algumas áreas, então eu vou tratá-lo mal. Não, Paulo diz, olha, tratem-no na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Então não é pela personalidade, não é por aquilo que você gosta ou deixa de gostar, mas sim pelo trabalho que ele executa. E observe, irmãos, que Paulo já havia dito anteriormente que esse trabalho é entre vocês. O pastor não é aquele que está trabalhando acima do rebanho. O pastor é aquele que está trabalhando dentro do rebanho, junto com os irmãos, caminhando na mesma direção, indo junto com os irmãos, passo a passo. E o terceiro pedido que o apóstolo Paulo faz, ainda no versículo 13, é: vivam em paz uns com os outros. Aqui há também uma ideia de transição, mas ainda é um pedido para você se relacionar bem com os pastores, e nós vamos descobrir isso na palavra de Deus. Nada é tão prejudicial para a paz e a harmonia da igreja do que quando não há consideração, respeito, estima e tratamento amoroso para com os pastores. Se não há paz entre o rebanho e o pastor, não há paz na igreja. O autor de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17, ele diz: submetei-vos aos vossos pastores, obedeçam a eles, porque eles velam por vós como quem há de prestar conta. Façam isso para que o trabalho deles não seja um peso, mas seja uma alegria. Não é benefício nenhum para a igreja destratar os seus pastores. Irmãos, eu confesso para os irmãos que se eu não fosse expor esse texto, eu não pregaria esse texto, porque teria talvez um pouco de constrangimento de falar da relação entre ovelhas e pastores, porque sou um pastor. Mas a minha obrigação é ser fiel às Escrituras. A minha obrigação é expor toda a verdade de Deus para os irmãos. E aqui tem um texto aplicável à vida, à relação, ao relacionamento das ovelhas para com os seus pastores. Tratem-no com consideração, tratem-no na mais alta estima, tratem-no com amor, na mais alta estima com amor, e vivam em paz uns com os outros. Como deve ser agora o relacionamento entre os irmãos, entre nós, irmãos em Jesus? Versículo de número 14: exortamos vocês, irmãos, note que ele usa a palavra irmãos mais uma vez, a que advirtam os ociosos. A palavra ociosos aqui é o mesmo que insubmissos ou insubordinados. Advertir, exortar as pessoas que estão na igreja, que são nossos irmãos, mas que têm uma postura ociosa, insubmissa. Talvez o autor ou o tradutor da NVI já esteja fazendo aqui uma correlação da primeira com a segunda carta. Por quê? Porque na segunda carta você vai encontrar aquele grupo de insubmissos que pegaram o ensinamento sobre a volta de Cristo e passaram a viver de maneira ociosa, dizendo assim: olha, Jesus já está voltando, então não é necessário fazer mais nada, não vamos trabalhar mais,
vamos vender o que nós temos, vamos ficar por aí já só esperando a vinda de Jesus. E esse pessoal começou a ir na casa dos irmãos, causando problema, trazendo peso para os irmãos, levando fofocas. Eles não respeitavam a palavra de Paulo, e Paulo lá vai chamá-los de insubordinados. Eles estão vivendo de maneira ociosa, mas o termo aqui é o mesmo: ocioso para insubordinado, para insubmisso. E agora eu quero que os irmãos observem que o trabalho que é realizado no cuidado dos irmãos não é um dever somente do pastor. Talvez muitos de vocês ainda pensem que o pastor é que deve advertir aqueles que são insubordinados, mas olha o que Paulo está dizendo: eu quero que vocês, irmãos, advirtam os seus irmãos ociosos. Vocês precisam exortá-los, vocês precisam falar com eles. Irmãos, a vida na igreja, o relacionamento na igreja é um relacionamento de uns aos outros. Não é pastor e ovelha, são irmãos e irmãos praticando a palavra, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, advertindo uns aos outros, consolando uns aos outros, edificando uns aos outros. Joga fora essa ideia de que você vira um irmão pecar, ou se você vira um irmão insubmisso, eu vou correr e contar para o pastor. Isso é pecado, irmãos. Isso não é bíblico. A pessoa mais adequada para exortar um irmão em amor é o seu irmão. Eu farei isso com toda certeza, com todo o amor pelos meus irmãos. Mas observe uma coisa: algumas pessoas criaram a ideia de um pastor delegado, sabe? Aquele delegado brabo ainda, que lá dentro da casa dele ele arruma um problema com o filho, com a esposa, e ele diz assim: vou contar para o pastor o que você está fazendo. E ele encontra um irmão em pecado, às vezes ele nem fala com o irmão, mas ele pensa: eu vou contar para o pastor o que ele está fazendo. E corre para o pastor e pergunta: pastor, o senhor já sabe o que o irmão está fazendo, que ele fez isso, fez aquilo outro, gritou com o cachorro, gritou com a esposa, gritou com o filho? E a minha resposta tem sido nos últimos anos: antes de falar comigo, você já falou com esse irmão? Porque observe o que está escrito aqui: quem deve advertir os ociosos somos nós mesmos, uns aos outros. E não é só advertência, o relacionamento entre os irmãos deve ser 14, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Vocês devem fazer o que? Confortar os desanimados. E aqui eu noto que tem pessoas que pensam assim: a minha vocação é exortar os ociosos, mas eu não tenho vocação para consolar os desanimados. Não, queridos, nós temos capacidade da graça, nós temos dons do Espírito para ministrar na vida uns dos outros. Nós devemos ser expert em exortar, mas devemos ser também expert em consolar os desanimados. Sabe por que muitas vezes as pessoas não recebem bem a nossa exortação? Porque nós nunca fomos até ela dar uma palavra de encorajamento, de ânimo, de amor. Nós somos os primeiros a apontar o dedo, mas quase sempre somos os últimos a estender as mãos e dizer: vou te ajudar a levantar, vamos caminhar juntos. Então, os mesmos irmãos que devem advertir os ociosos, devem também confortar os desanimados. Ainda citando Hernando Dias Lopes, ele diz que a palavra desanimado aqui descreve alguém de alma pequena. E quando diz confortar os desanimados, a ideia é daquela pessoa que chega perto, sabe, de alguém de alma pequena, alguém que tem lentes escuras para olhar para o mundo, sabe, aquela pessoa que não consegue enxergar nada com bons olhos, tudo para ele está ruim, tudo é péssimo, nada está bom, sabe? E alguém que vai ajudar essa pessoa, alguém que vai confortar o desanimado, é alguém que chega perto. Não é uma ideia de quem grita de longe, é alguém que chega perto para dizer: não fique desanimado, Deus está conosco, Deus vai te ajudar, saia da tua tenda, olhe para o alto, vamos contar as estrelas, vamos contar a areia do mar, vamos ver quão grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então, irmãos, como devem ser os nossos relacionamentos uns com os outros? Nós devemos advertir os ociosos,
nós devemos confortar os desanimados e nós devemos auxiliar os fracos. O que é um auxílio para o fraco? Uma boa comparação aqui seria a ideia de uma moleta ou de uma bengala. Alguém que está fraco precisa se encostar em alguma coisa para caminhar. Os irmãos precisam ser auxílios para os fracos. Nós precisamos caminhar do lado daqueles que estão fracos e andar com eles. Não rejeitá-los, não discriminá-los, não tratá-los mal, mas ser auxílio. Essa palavra é usada na Bíblia para as mulheres como auxiliadoras dos seus maridos, e é usada na Bíblia para Deus como auxílio do seu povo. E os irmãos devem ser auxílio uns para os outros, e não é auxílio no sentido amplo da palavra, mas é bem específico. Para quem que você deve ser auxílio? Para quem é fraco. Na teologia de Paulo, o irmão fraco tem pelo menos duas conotações. Para Paulo, fraco é aquele irmão que, embora esteja na graça, embora esteja em Cristo, ele ainda carrega pecados na sua vida. É alguém que ainda não abandonou alguns maus hábitos do passado. Sabe, aquele crente que de vez em quando solta um palavrão? Aquele crente que você pega ele num furo aqui, num furo ali. Isso não quer dizer que ele não é um crente, ele é um crente em Jesus. Ele está caminhando, mas ele é fraco. Mas também Paulo trabalha a ideia de irmãos fracos, irmãos legalistas. Então, o que é o fraco para Paulo? Também é aquele irmão que é carregado de regras, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Ele sabe, ele é fraco porque ele ainda não alcançou a profundidade da graça. E como que nós devemos tratar esses irmãos? Sendo auxílio para eles, estendendo a mão para eles, falando a verdade em amor para eles. Mas os relacionamentos devem ser saudáveis para que a igreja seja saudável. E por fim, Paulo diz: sejam pacientes para com todos. É interessante que os relacionamentos na igreja serão refletidos lá fora, e Paulo aqui também inclui os de fora. A palavra paciência na Bíblia, ela tem duas colocações também. Ela serve para designar paciência diante de circunstâncias, e aí você vai se lembrar da paciência de Jó, que no meio de muita provação ele foi paciente, ele esperou no Senhor. E a palavra paciência na Bíblia também fala de paciência com pessoas, e você vai se lembrar de Gálatas 5, quando fala sobre o fruto do Espírito, a longanimidade. Tem pessoas que têm uma paciência incrível para suportar problemas, circunstâncias, mas tem um pavio muito curto para suportar pessoas. Tem pessoas que suportam muito bem as outras, os seus defeitos, as suas problemáticas, mas tem uma paciência muito curta para enfrentar dificuldades. Nesse ponto aqui, Paulo está tratando de relacionamento e diz que nós devemos ter paciência. A ideia, irmãos, é que nós temos uma paciência capaz de caminhar mais uma milha. Que nós não usemos essa frase, paciência tem limite. No vocabulário do cristão, paciência, desconhecemos o limite dela. Sabe, Hernando Dias Lopes usou essa ilustração. Quando você, que foi menino aqui como eu, e usava aquelas setas para tirar pedra em passarinho, que você puxava bem o estilingue, né? A seta, e depois de puxar bem, você ainda conseguia puxar um pouco mais, e se você se esforçasse, você ainda puxava um pouco mais, antes de atirar a pedra. A paciência com todos deve ser muito grande. Crente não roda baiana, crente não estoura a cabeça, crente não solta os cachorros, crente não faz essas coisas. Crente é paciente, é manso, é humilde, de coração, como nosso Senhor. E esse é o tratamento que tem que acontecer entre os irmãos e para
com todos, advertindo os ociosos, confortando os desanimados, confortando os desanimados, auxiliando os fracos e sendo paciente para com todos. Isso, irmãos, eles já faziam, e Paulo está pedindo para eles crescerem ainda mais. Talvez você esteja me ouvindo falando: pastor, eu já faço isso, e a aplicação dessa palavra é: faça, continue a fazer e faça ainda mais do que você já tem feito. Trate os seus líderes. Nós temos 2 pastores na igreja, nós temos um grupo de homens que trabalham por vocês. Sexta-feira à noite nós estávamos reunidos aqui novamente em reuniões, nós temos nos reunido para orar por vocês, para pedir a Deus por vocês, estamos trabalhando por vocês. Então tratem os líderes na mais alta estima, com amor, com consideração, com todo respeito, e vivam em paz. Note que é um mandamento. Ah, mas o irmão não está tendo paz comigo. Tenha paz com ele. Vivam em paz uns com os outros, e vamos tratar melhor a nossa igreja, a nossa família, os nossos irmãos. Amém, queridos? Vou terminar aqui conversando com um irmão querido de uma outra igreja. Ele estava falando de algumas situações que tem enfrentado no seu meio, e aí surgiu até mais um ponto naquilo que Daniel tratou hoje de manhã, sobre misticismo na igreja, né? Essas visões de anjo, as pessoas que têm essas visões e tudo mais. E Daniel falou uma coisa muito interessante. Não é o profeta Daniel, é o pastor Daniel que eu estou falando, né? Que toda vez que havia uma aparição de anjo ou aparição de Deus na Bíblia, a reação era de muito medo, pavor e temor. Não era assim? Ai de mim, porque vou perecendo. Agora, hoje em dia, as pessoas nos cultos modernos, eu não vou citar a igreja, não vou citar pastor aqui. Bom, o que você acha? Cita ou não cita? Não, tem gente querendo que eu cite, mas eu não vou citar, né? O que acontece quando se diz que está tendo uma visão de anjo, quando se diz que o Senhor está ali, mas as pessoas querem abraçar o anjo, as pessoas querem beijar Jesus. Você não encontra isso nas Escrituras, irmãos. Quando Jesus caminhou com os discípulos, em alguns momentos eles tiveram certa intimidade com Jesus, mas depois de ressurreto, leia, eu vou pregar já Apocalipse, você vai ver o Jesus de Apocalipse. Se ele aparecer aqui nessa igreja, que é o Jesus que está hoje no céu, dominando e andando com a gente, se você tiver uma visão de Jesus hoje, dificilmente você não vai cair duro, morto. Então isso é tudo misticismo, balela. E nessa conversa que eu estava tendo com o irmão, o que acontece? Essas pessoas estão tendo visões, sabe, extrasensoriais, mas não conseguem ter relacionamentos pessoais. Estão vendo coisas enigmáticas, vendo Deus, mas não consegue ver Deus na vida do seu irmão querido, que senta do lado dele, que precisa de oração, que precisa de ajuda, que precisa de auxílio, que precisa de conforto. Irmãos, nós não podemos ser uma igreja geladeira. Nós precisamos ser uma igreja que queima com o amor de Cristo nos nossos corações. Nós precisamos vir para o culto para adorar a Deus, mas também para estender a mão para os nossos irmãos, amá-los, conversar com eles, encorajá-los na fé. Leia o texto, olha o que a Bíblia diz, é uns aos outros, irmãos. Nós podemos sair daqui nessa noite com o coração queimando de amor por Deus, dizendo para Deus: Senhor, Tu me amaste com um amor tão grande, mas tão grande, que eu quero amar mais o meu próximo. Quero ser paciente com eles, quero me esforçar para ajudá-los ainda mais, porque nós precisamos uns dos outros. Amém, queridos? Feche os seus olhos, vamos orar. Bendito Deus, te agradecemos por Tua palavra, que é viva e eficaz, e pela alegria de podermos compartilhar da Tua palavra nessa noite, Senhor. Somos alimentados por ela. Obrigado por Teu Espírito que está aqui conosco, Senhor. E por meio da Tua palavra, temos nos enchido do Teu Espírito Santo. Deus, que esta palavra
produza fruto na vida dos meus irmãos, queridos irmãos, amados irmãos, eleitos do Senhor, chamados para serem santos e irrepreensíveis na tua vinda, Senhor. Completa a boa obra em nossas vidas, que a paz do Senhor os santifique em tudo, Senhor. Guarda os meus irmãos, e que a partir de hoje sejamos conhecidos como uma igreja mais amorosa, mais calorosa. Senhor, que ao recebermos os nossos irmãos, sejam eles visitantes ou não, Pai, possamos de forma espontânea recebê-los com um abraço, com um aperto de mão, carinhosamente, e dizer: é bom te ver aqui, conte comigo, não só na igreja, Senhor, mas que os relacionamentos da família espiritual que é a igreja possam também serem cultivados durante toda a semana, ó Pai. No dia a dia, ao encontrarmos uns dos nossos irmãos, ó Pai, que possamos cumprimentá-lo com afeto, com amor, estender a mão, orar por eles, ó Pai, ajudá-los, porque assim seremos reconhecidos como uma igreja saudável, que ama o Senhor e que procura em tudo glorificar a Ti. Completa essa boa obra em nossas vidas, Pai. Nós oramos, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.